Você está iniciando no mercado da programação e não sabe bem como começar? Pois é, eu te entendo e sei bem como é passar por isso. Como alguém que já está há alguns anos no mercado, eu quero te falar nesse vídeo sobre o que eu faria se eu tivesse que recomeçar hoje do zero com o conhecimento e entendimento que eu tenho de programação e do mercado de computação hoje em dia. Então fica comigo que nesse vídeo eu quero te ensinar a jornada para você conseguir se tornar um programador completamente do zero. Sem dúvidas, a área de tecnologia e computação é extremamente extensa e é muito comum se sentir perdido quando você está iniciando dela. Se você pensar dentro da área de desenvolvimento, trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com análise de dados, trabalhar com desenvolvimento web, desenvolvimento de sistemas, são umas das diversas coisas que você pode encontrar e trabalhar sendo um programador. Então é muito comum você não saber que caminho você deve trilhar para começar essa sua jornada. Sendo alguém que já está no mercado há um tempo, hoje eu sei bem o que eu fiz que me ajudou a estar onde eu estou hoje e coisas que eu deixei de fazer que eu queria ter feito quando eu comecei essa jornada, e eu quero te passar 6 dicas daquilo que eu faria se eu tivesse que começar hoje completamente do zero. Então fica comigo que nesse vídeo aqui eu vou tentar te explicar tudo do passo a passo, do caminho que eu trilharia se eu estivesse começando hoje, tendo conhecimento sobre esse mercado como eu já tenho. E só lembrando que somente uma dessas dicas não vai te fazer trilhar um caminho de sucesso inicial como programador. É necessário que você escute e coloque em prática todas elas, porque eu realmente direcionei quase que um caminho do que eu faria um atrás do outro, um passo a passo, de qual caminho eu seguiria se estivesse recomeçando. O ponto é o conhecimento base. Independente da área que você vai seguir como programador, como desenvolvedor, você precisa do conhecimento base que é inerente a todas as áreas de programação. Então você precisa entender sobre programação, sobre arquitetura de computadores, porque esse conhecimento é o que vai te permitir se direcionar futuramente para alguma das áreas que você selecionar, mas inicialmente é importante você ter uma base sólida para poder construir realmente um conhecimento mais firme em alguma das áreas que você decidir posteriormente. Tá, mas e o que seriam esses conhecimentos base? Os conhecimentos base de programação, de forma geral, selecionar uma linguagem, eu recomendaria selecionar Python para aprender. Algumas pessoas aprendem até com uma linguagem mais similar ao português, como o Portugal que existe, mas eu particularmente não sou muito fã. Eu prefiro um Python, que é uma linguagem mais simples de sintaxe ali, a forma como você escreve o código é muito mais simples e muito mais próximo do que o que a gente entende com linguagem natural. Então é necessário que você aprenda sobre variáveis, condicionais, loops, funções e métodos. Eu diria que é muito importante você aprender os conceitos de programação orientada a objetos. Depois que você conseguir muito bem essa base com alguma linguagem, eu diria que é extremamente importante, algo que eu enfatizo, estudar algoritmos. Porque algoritmos é a base de muita coisa que você vai fazer na sua vida e na sua jornada como programador. Então eu enfatizo muito que na sua base você precisa ter uma noção de algoritmo muito boa. Em segundo lugar, eu diria para você construir um bom conhecimento horizontal para depois conseguir construir o seu conhecimento vertical. O que seria isso, explicando de forma um pouco mais clara? Como eu falei anteriormente, a área de programação ela é muito extensa. Então, eu acho extremamente importante você ter um conhecimento horizontal, que significa você ter um conhecimento ali razoável sobre as mais diversas áreas, pelo menos não todas porque é impossível, mas as áreas que estão mais em alta dentro do mercado, você buscar um pouco de conhecimento sobre essas áreas para você entender o que é que está acontecendo e você não ficar perdido, focado em somente uma coisa. Depois que você construir esse conhecimento horizontal, você não precisa ir a fundo em nenhum deles, mas é importante que você entenda, você vai saber um pouco do que é cada coisa e depois disso você consegue construir o seu conhecimento vertical, se aprofundando em uma das áreas que você deseja seguir. Depois que você conseguir isso, foque muito bem na sua área. É extremamente importante você se aprofundar realmente no conhecimento daquilo que você deseja trabalhar ou naquela área que você deseja seguir. O mercado está cheio de programadores, mas ele está cheio de muitos programadores que normalmente têm um conhecimento muito razoável, muito superficial, ou pessoas que inicialmente começam atirando para todos os lados e tentando aprender tudo de uma vez. Mas se você, depois que conseguir ali a sua base, focar e realmente se aprofundar o máximo possível em algum conhecimento na sua área, em algum stack, em alguma tecnologia e buscar se tornar realmente um especialista naquilo, você vai ter um diferencial enorme das outras pessoas, porque você vai ter uma base muito boa, como a maioria está buscando, mas você vai ter um conhecimento extremamente aprofundado naquilo que você escolheu, sem ficar tentando buscar conhecimento em todos os lados. Em um mercado, em um mundo cheio de pessoas com conhecimento mediano, saber um pouco mais já te destaca de todo o resto.
Depois que você já estiver buscando esse aprofundamento, desse aí eu não digo que é um passo após o outro, mas eles trabalham em conjunto, desenvolva projetos. Isso para mim é uma das coisas mais importantes, é algo que eu sempre falo, que desenvolver projetos é uma das melhores formas de aprender. Se você realmente se dedicar, focar em desenvolver projetos, em criar algum clone de alguma aplicação que já existe, em desenvolver alguma aplicação sua realmente que você teve a ideia ali, colocar os seus conhecimentos em prática, isso vai te fazer extremamente entendedor daquilo com o qual você está trabalhando. Porque isso te força a aprender um pouco mais, a ir mais profundo, a pesquisar, a estudar para desenvolver aqueles sistemas, aqueles programas que você busca desenvolver. E dentro disso, aproveito para deixar uma dica aqui de você fazer muitos projetos e disponibilizar os códigos deles. Uma plataforma como o GitHub, por exemplo, que é um perfil seu como programador e onde você consegue armazenar os seus códigos, é extremamente interessante você trabalhar em cima dela e tentar colocar o máximo de projetos que conseguir assim que for desenvolvendo, porque isso mostra que você é um programador ativo e mostra para as pessoas aqueles conhecimentos que você já tem com os projetos que você desenvolveu. Depois que você já estiver se aprofundando e começando a criar os seus projetos, uma outra dica que eu dou é você estudar sobre arquitetura e padrões de projetos para poder incluir isso nas suas aplicações e ter o conhecimento disso, que hoje é cada dia mais requisitado quando você está entrando em empresa, pegando algum trabalho, seja freelancer ou seja o que for. Quanto mais você conhece desses conceitos, melhor o seu código se torna, mais fácil fica trabalhar com outros programadores e você gerenciar ali uma estrutura de código que muitas vezes cresce muito mais do que aquilo que você está acostumado quando está fazendo pequenos projetos. Então você estudar os padrões de projetos que estão sendo utilizados dentro da indústria, na sua área, tentar estudar as arquiteturas que são criadas, vai te fazer entender muito mais o seu código, construir códigos cada vez melhores e te tornar um profissional cada vez mais qualificado. E em último lugar, eu também não diria que esse aqui você vai deixar para o final, mas é algo que você deve ir aprendendo enquanto você vai começando a desenvolver. Esses últimos 3 passos aqui, eu acredito que eles começam a andar em conjunto. Eu falaria que você tem que aprender sobre código limpo. É extremamente importante hoje em dia você entender esse conceito. Cada dia tem se tornado algo mais buscado pelo mercado, mais buscado pelos programadores e cada dia isso tem sido muito mais estudado e trabalhado para que as pessoas desenvolvam códigos limpos. Então hoje tem muito material na internet, você consegue encontrar muito fácil sobre código limpo, sobre o que estudar, o que é o código limpo e sobre como você desenvolver códigos mais limpos, mas eu acredito que isso hoje é algo que traz um diferencial e torna os seus códigos muito melhores para quando as pessoas forem analisar, quando você for trabalhar com alguém ou até mesmo para alguma pessoa, olhar o seu portfólio, olhar os seus projetos e pensar em te contratar. Então essa seria a trilha que eu seguiria se eu estivesse começando do zero hoje, com o conhecimento que eu já tenho sobre o mercado e sobre a programação e sobre tudo que eu teria feito se eu tivesse que recomeçar. E eu também aproveito esse vídeo para desmistificar um pouco da ideia que se tem de que programação em poucos meses você vai se tornar um expert. Isso não é verdade, tá? Para você realmente se tornar alguém com grande conhecimento, com conhecimento profundo em alguma área, em alguma tecnologia, isso demanda tempo. Você vai precisar de esforço, você vai precisar trabalhar todos os dias, você vai precisar se dedicar constantemente para adquirir esse conhecimento. Então tem vários cursos aí que te prometem ser um desenvolvedor e você pode ser realmente um desenvolvedor em algumas semanas, em alguns meses, mas se você quer ser alguém que se destaca no mercado, isso vai necessitar que você siga por uma trilha, que você faça um caminho que normalmente não é fácil, tá? Você vai muitas vezes se sentir frustrado, vai ser difícil, você vai empacar em alguns projetos, você vai pensar em desistir quando você estiver tentando fazer alguma coisa e não conseguir, mas vale a pena você seguir esse caminho que talvez seja um pouco mais difícil, mas lá na frente vai te trazer resultados muito melhores. Então é isso, galera. Eu poderia falar sobre cada um desses tópicos aqui por um vídeo inteiro, mas o vídeo iria ficar gigantesco e infelizmente não dá para colocar um vídeo gigantesco aqui. Mas se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no canal que eu vou tentar trazer mais dicas. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre cada um desses tópicos, talvez até fazer uma série aí falando sobre cada um deles individualmente, explicando a vocês como é que eu faria em cada um desses passos da jornada inicial. Mas não se esquece aqui de deixar o seu like, se inscrever para não perder os próximos vídeos e eu te vejo no próximo.